Então, pessoal, vamos continuar. Eu vou fazer aqui uma recordação rápida do que a gente já viu, tá? Mas, basicamente, a gente, está falando sobre as propriedades, da transformada de Fourier, certo? A gente lembrando aqui, mais uma vez, transformada de Fourier de um sinal f de t, a gente escreve assim, f grande de ômega, é a integral de menos infinito até mais infinito, de f de t, elevado a menos j, ômega t, dt. E a transformada inversa de Fourier do f de ômega é o f de t. E é 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de f de ômega elevado a mais j ômega t de ômega, tá? Sempre é bom lembrar das definições, certo? Aí a gente começou com a primeira propriedade, que diz o seguinte, que é a linearidade, A linearidade diz que transformada de Fourier de uma combinação linear de funções do tempo é a combinação linear das transformadas. Depois, a gente foi para uma propriedade que eu falei que era das mais importantes, que é a dualidade, certo? Na dualidade, você faz o seguinte, vamos supor que você tem a transformada de Fourier de uma função f de t, é o f grande de ômega, certo? Se você quiser descobrir qual é... Notem, essa função aqui é uma função de ômega, certo? Essa funçãozinha f de t é diferente, é uma função do tempo. São funções diferentes, certo? Mas, pela dualidade, se você conhece a transformada de Fourier de uma função f de t, ou seja, se você conhece o f grande de ômega, se você pegar lá onde tem ômega, e substituir por t e quiser fazer a transformada dessa função, o que é f grande de t? É a função f de ômega grande, f grande de ômega, quando no lugar do ômega você coloca o quê? Você coloca o t, certo? Isso aqui você não precisa fazer a transformada, não precisa fazer a integral, não precisa usar a tabela. Na verdade, você pode usar essa propriedade que diz que é o seguinte, que é 2π vezes o f pequenininho de menos ômega. A gente demonstrou isso na aula passada, tá? Isso é uma propriedade muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você tem, aqui, eu até fiz um exemplo aqui, essa aqui, A partir do momento, por exemplo, que eu peguei, e encontrei, o meu... por exemplo, aqui eu tenho uma transformada de Fourier bem simples, que é a do delta, de t. É 1, Aí o que acontece? Se eu quiser descobrir qual é a transformada de Fourier do 1, que é o delta de t, quando t qualquer, para todos os tempos, eu não preciso fazer novamente a transformada, é só usar o fato que vai dar, que você vai ter o quê? É só usar essa propriedade aqui, que é, ou seja, vai ser 2π delta pequenininho, de menos ômega, no caso, como delta é uma função par, a gente já descobre que a transformada de Fourier do 1 vai dar um 2π delta, certo? Então, facilita, E a gente mostrou, que toda vez que tiver esse tipo de coisa, você consegue... eu até falo, toda vez que você trabalha com transformada de Fourier, toda vez que você encontra um par de transformadas, ou seja, você sai do f de t e chega no f grande de ômega, você já tem a seguinte, você já tem o segundo par, que é sair no f grande de t, e aí chega no f pequeno de menos ômega vezes 2π, certo? A tabela, ela é feita dessa forma, ok? Aqui a gente tem algumas
transformadas, né, de Fourier, algumas outras propriedades. A outra propriedade aqui, essa aqui é interessante, a gente pode usar ela para descobrir, por exemplo, transformada de uma função f de menos t, por exemplo. Né? Mas o que é essa aqui? Essa aqui é a escala no tempo. Né? Então, por exemplo, se você pegar f de t, essa transformada de Fourier, né, de f de t, é f grande de ômega. A transformada de Fourier de f de at, onde a é uma constante qualquer, vai ser 1 sobre módulo de a, f grande de ômega sobre a. Como é que demonstra isso? Né? Tem aqui, ó, você faz, primeiro, supondo a maior do que zero, né? Faz uma mudança de variável. Tá? Faz a maior do que zero, faz uma mudança de variável, faz at igual a tal, ou seja, o tzinho vai ser tal sobre a, substitui na fórmula e você chega nesse valor. Se o a for menor do que zero, faz a mesma mudança de variável, só que quando você for encontrar aqui a transformada, vai aparecer um menos aqui. Não apareceu aqui, mas aparece um menos. Né? Então, para a positivo dá 1 sobre a, para a negativo dá 1 sobre menos a, então você pode dizer para a qualquer positivo ou negativo vai dar 1 sobre módulo de a. Certo? E aí o que acontece? Aí você consegue, por exemplo, um caso particular. É que eu pulei essa propriedade na aula passada. Um caso particular é qual é a transformada de Fourier de f de menos t. Esse é um caso particular onde a vale quanto? Menos 1. Então, o que vai acontecer? A transformada de Fourier de f de menos t, usando essa propriedade, vai ser 1 sobre módulo de menos 1, f grande de ômega sobre menos 1. Isso vai dar 1 que multiplica f de menos ômega. Ou seja, a transformada de Fourier de f, né, de menos t, né, que é a parte, digamos assim, você inverter, né, fazer a inversão do f de t, né, é simplesmente pegar também a transformada de Fourier em ômega e fazer a inversão também. Tá? Importante essa propriedade. Tá ok? Continuando. Né? Isso aqui a gente viu na aula passada. Né? A gente falou do deslocamento no tempo também. Ó, deslocamento no tempo. Se você tem, né, a transformada de Fourier, né, de f de t é f de ômega. Sempre, ele não coloca aqui, mas ele sempre supõe que você tem a transformada de Fourier de f de t é f de ômega. Se eu pegar a transformada de Fourier de f de t menos o t0, vai ser o quê? Vai ser o f de ômega. Você não tem que fazer novamente, só que você tem que pegar o f de ômega e multiplicar por e elevado a menos j ômega t0. Certo? Se você estiver trabalhando com menos t0, aparece menos t0. Se você estiver trabalhando com mais t0, vai aparecer o que aqui? Mais o e elevado a j ômega t0. Menos dá menos, mais dá mais. Certo? Ok? E é fácil, né, mostrar isso. Ele não coloca aqui, né? Mas é fácil ver isso. É só você colocar e substituir. Esse t0 pode ser qualquer coisa, certo? Em vez de você colocar t0 igual a um número, por exemplo, positivo, coloca t0 igual a um número negativo. Aí vai ficar menos t0. Menos t0 vai dar mais. Substitui do outro lado lá, onde tem t0, você coloca menos t0. O menos com menos vai dar mais. Por causa disso, né, e aí é bom a gente ver isso, o que acontece? Quando você fizer o deslocamento na frequência, na verdade, quando você mexe com o ômega aqui, né, deslocamento na frequência, o que vai acontecer? Aí vai aparecer mais, aí por causa da dualidade. Lembra que quando você trabalha com f de t, aparece f pequeno de menos? Não é isso? Ômega. Então, quando você faz o contrário, ó, deslocamento na frequência,
Olha lá. É o contrário, tá vendo? Ó? Aparece um J ômega 0, ó. Esse ômega 0 aqui, né? Mais e menos, aí aparece o que aqui? Menos e mais. Certo? Todo mundo entendendo? Ok? Isso aqui são propriedades interessantes que a gente vai usar mais tarde. E essa aqui é das mais importantes que tem. Porque com essa propriedade que vocês acabaram de ver do deslocamento na frequência, eu vou usar um dos, a gente chama até de teorema, mas é uma propriedade, né? Que é o seguinte, notem, eu consigo aqui a gente já viu o seguinte, ó, que quando eu tenho a transformada de Fourier, né? De f de t, né? É grande f de ômega. E a gente calculou uma transformada de Fourier já, viu? Uma bem simples, aquela que a gente não precisa nem ficar se preocupando em fazer muita conta. Vocês lembram qual é a transformada de Fourier do delta de t? Substitui na fórmula. Não é isso? Substitui na fórmula. Lembra da propriedade das funções delta? Se você tiver uma integral de menos infinita até mais infinita de uma função delta, multiplicada por uma função no tempo qualquer, vamos chamar isso aqui de g de t, né? Isso é uma função no tempo? É um g de t. Dá o quê? Dá g de 0. Que é a mesma coisa que g de t, quando t é igual a 0. Então o que vai acontecer? Quem é o g de t? E elevado a menos j ômega t. Quando t é igual a 0, vai dar quanto? E elevado a menos j ômega vezes 0, que vai dar quanto? E elevado a 0, que vai dar 1. Então a transformada do delta é 1. Pela propriedade da dualidade, a transformada de 1 é 2π delta de menos ômega. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui não é a transformada, né? Na verdade, quem é esse cara aqui? Esse 1 não é a transformada de Fourier do deltinha, né? Então, o que acontece? Se você usar a dualidade, a transformada de Fourier do deltinha, se você substituir, né? É porque, na verdade, aqui fica um pouquinho difícil, porque a gente não está acostumado à notação, né? Como assim? É que a notação da propriedade da dualidade é essa aqui, ó. Transformada de Fourier de f de t é o quê? É f de w, certo? Transformada de Fourier de f grande de t é igual a quem? 2π f pequeno de menos w. Essa é a dualidade. Isso aqui a gente chama de propriedade da dualidade. Ok. E agora, o que você vai fazer? Olha só. Se eu pegar agora f de delta de t, dá quem? Dá... A gente já viu que dá quanto? Dá 1. Não é isso? Dá 1. Quem é essa função 1 aqui? A gente pode chamar, se a gente quisesse fazer, a gente até mostrei isso na aula passada, né? A gente podia escrever que isso aqui é um delta grande de W. Certo? É o delta grande de W. Por quê? Porque F pequeno, F grande. T, W. Certo? Ok? Todo mundo entendendo? Certo? Agora, se você fizer F grande, né, de delta grande de t, né? Quem é delta grande de quê? Quem é delta grande de w? Não é isso aqui? Não é isso? A gente não escreve assim, mas não é isso. 1 para qualquer que seja w. Não é isso?
a gente fosse descrever essa função, não era essa função, a gente pode escrever assim, ó, ΔW é igual a 1, qualquer que seja W, é uma constante. Tá legal? Como é que eu escreveria delta grande de T? É igual a 1, qualquer que seja o quê? T. Então o gráfico é igualzinho. Só que em vez de ser W, é o quê? T. Esse é o delta grande de T. É 1. Mas a gente pode escrever dessa forma aqui também, que é 1. Certo? Quanto é que vai ser? Pela dualidade vale quanto? 2π delta de menos W. Não é isso? Delta pequeno. Não é? F grande, F pequeno, F grande. F grande, F pequeno. Certo? Delta pequeno, delta grande. Delta grande, delta pequeno. Todo mundo entendeu isso? Só usar isso. Tá? Delta grande tem a ver com a transformada. Certo? Ok? Ó, legal? Então, olha só. Preste atenção. Como isso aqui é igual a delta de ômega, então, a gente pode dizer que a transformada de uma constante igual a 1 vale 2π delta de ômega. E se, pessoal, essa constante fosse, por exemplo, um A, um valor A, quanto é que ia ser a transformada? Qual é a transformada de A? Quanto é que é? Quanto é que é a transformada de Fourier de A? Quanto é que é? De 1 vale 2π delta de ômega. De A? A vezes. Por quê? Porque é a propriedade primeira que a gente mostrou, da linearidade. Certo? Se fosse transformada de Fourier de A mais B, A mais B, que multiplica o quê? 2π delta de ômega. Todo mundo entendendo? Legal. Está falando muito, mas para que você quer fazer isso? Calma. A gente já viu então que a propriedade que a gente acabou de ver é a transformada de Fourier de uma constante igual a 1 vale 2π delta de ômega, não é isso? Na verdade, vale 2π delta de menos ômega, mas delta de ômega é uma versão. Delta de ômega e delta de menos ômega são iguais porque delta, né, a gente viu lá em sinais, é uma função par. Ok. Por que você está falando isso? Porque olha só, sem saber nada disso, eu acabei de mostrar que a transformada de Fourier não tem nada a ver, por enquanto, com o que eu acabei de falar da dualidade, nem com a transformada de 1, mas eu acabei de mostrar que a transformada de E elevado a menos mais J, opa, desculpa, esse J está baixo, J ômega 0 T vezes F de T é igual a quem? F grande de ômega mais menos ômega 0. Não é isso? Não é isso que eu vi? Legal. Olha só. Presta atenção. Se você colocar f de t igual a 1, pode fazer isso? Pode. Isso aqui não é para qualquer função? Ele reclamou aqui, ele falou de alguma função aqui? É genérica, não é? Se pegar f de t igual a 1, você pode escrever assim, ó. Vou mudar até a cor aqui para não confundir. Você pode escrever assim, ó. Transformada de Fourier de E elevado a menos mais J ômega 0 T vezes 1 é igual a quem? É igual a transformada de Fourier de 1 nas posições ômega mais, né, vai ficar aqui, ó, a transformada de Fourier de 1 quando? Na verdade, em ômega menos, mais menos, ômega 0. Certo? Mas quem é a transformada de Fourier de 1? A gente acabou de falar. Quanto é que é? Acabei de falar, galera. 2π delta de ômega, não é isso? Então é 2π delta de
Ou seja, eu acabei de fazer mais uma transformada sem usar cálculo. Eu fiz a transformada do E elevado a menos J ômega 0t. É o quê? E a transformada do mais ômega 0t é igual a quem? Todo mundo entendeu isso que eu acabei de fazer? Coloquei ele separado agora. Concordam comigo que é isso? Não é? Ou seja, transformada do E elevado dá um delta. Transformada do E elevado negativo dá um delta na posição. Se a gente fosse desenhar isso, né? Esse cara, eu posso desenhar assim, deixa eu apagar aqui. Esse cara eu posso desenhar assim, ó. Onde é que ele fica? Em que posição? Esse ômega 0, né? Aqui é menos ômega 0, aqui é mais ômega 0. Onde é que fica esse delta? Na esquerda de vocês ou na direita de vocês? Mais ômega 0 é o que, pessoal? Hein, pessoal? Direita ou esquerda? Esquerda, né? Soma, você desloca para esquerda. Então é aqui, ó. Vale 2π delta de ômega mais ômega 0. E esse cara, quem é? Quem é? É um cara que fica onde? Se esse fica na esquerda, o outro fica na direita. Todo mundo entendeu isso que eu estou falando? O E elevado vai dar um delta, né? O E elevado a menos J dá um delta na esquerda. O E elevado a mais J dá um delta na direita. Por que você está falando isso tudo, Abel? Estou falando isso tudo, galera, porque vocês lembram que a gente falou lá na frente de um cara que falou o seguinte, ó. Quem é cosseno de ômega 0t? Vocês lembram como é que escreve isso? Em fórmula de Euler. E elevado a mais J ômega 0t mais E elevado a menos J ômega 0t dividido por 2. Então, a transformada de Fourier de cosseno de ômega 0t é a transformada de Fourier de quem? De E elevado a mais J ômega 0t mais E elevado a menos J ômega 0t dividido por 2. Que vai dar quanto? Meio de 2π. Vai dar π. Eu até vou fazer assim, ó. Π que multiplica delta de ômega menos ômega 0 mais delta de ômega mais ômega 0. Ou seja, a transformada do cosseno dá 2 impulsos. Certo? Dá 2 impulsos. Legal? Para que isso tudo? Chegaremos lá. Na verdade, eu queria fazer essa transformada, né? Mas o mais legal não é isso. É que os impulsos são o quê? São deslocados, vocês viram? Eles foram deslocados em quanto? Em ômega 0. Legal? Ok? Tá. Só isso, Abel? Não, calma. Agora vocês vão fazer outra coisa. Olha só. Vocês viram que a transformada do cosseno deu 2 impulsos. Tá? Na verdade era o cosseno vezes 1. Concorda que é cosseno vezes 1? Aí deu 2 impulsos. Porque a transformada do impulso, né? Ele é desculpa, a transformada da constante é um impulso. Quando você botou constante vezes cosseno, que é o próprio cosseno, deu o quê? Deu um impulso para a direita e um impulso para a esquerda. Certo? Legal. Agora preste atenção.
Opa, foi. Deixa eu só tirar esse cara para cima. Cortar. Beleza, deixa quieto aí. Ok. Agora olha só. Agora eu vou falar da propriedade também, a teorema, o pessoal chama de teorema da modulação, tá? Que é esse que a gente vai ver agora. Ele diz o seguinte, ó, que se você fizer a transformada de Fourier de uma função f de t que multiplica um cosseno de ômega 0t, o que acontece? É simplesmente a transformada de Fourier que você já tinha do f de t, que é o f de ômega, só que nas posições, né, à esquerda, mais a posição à direita, dividido por 2. Isso a gente chama de teorema da modulação, tá? O que quer dizer isso? Olha só, f de t tem transformada f grande de ômega. Se eu pegar o f de t e multiplicar pelo cosseno de ômega 0t, a transformada vai ser o f grande de ômega também, só que não na mesma posição que ele estava. Deixa eu explicar isso em desenho. Presta atenção. Vamos supor que você tem uma função assim, que é o f de t. E vamos supor que quando você faz a transformada de Fourier, ela fica assim, ó. É o f de ômega. Aqui é 0, aqui é t, aqui é 0 e aqui é ômega. Tudo bem? Só um exemplo, certo? Se você pegar esse cara aqui agora e multiplicar ele por cosseno de ômega 0t, notem, ômega 0 é uma frequência que você escolhe, tá? Ômega 0. Pode ser grande, pode ser pequeno, não interessa, você que está escolhendo. O que vai acontecer? Quando você fizer a transformada de Fourier dessa multiplicação, que vai dar f de t cosseno de ômega 0t, como é que isso fica multiplicado? Só para vocês terem uma ideia, normalmente o cosseno de ômega 0t é uma coisa assim, né? Quando você multiplica o f de t por ele fica meio que amarrado aqui. Isso aqui é o f de t. E esse é esse verde aqui, esse cara aqui é o cosseno de ômega 0t. O que ele faz, na verdade, a função, essa multiplicação, uma coisa que fica aqui, ó. Seria essa parte preta aqui no meio. Ela dá uma espremida, digamos assim. Certo? Esse cara, que é esse cara aqui, ó, que é o f de t cosseno de ômega 0t, se você quiser fazer a transformada de Fourier dele, você não precisa fazer nada. É só pegar a transformada de Fourier do f de t, que você já conhecia, que era aquele triângulo, vocês estão vendo, e fazer o quê? E deslocar. Aqui vai ser menos ômega 0 e aqui vai ser mais ômega 0. Pergunta, se a altura desse triângulo aqui for A, qual vai ser a altura desses caras aqui? Vai ser A sobre 2, porque, lembra, ó, aparece esse fator 2 aqui. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser A sobre 2. Mas a forma de triângulo se mantém porque é a mesma coisa. Você só muda a amplitude. Você divide por 2. Cara, você está aí todo animado. Cara, essa é a propriedade mais importante da transformada de Fourier para os engenheiros eletricistas ou os engenheiros de telecomunicações. Chama-se propriedade da modulação. Tá? Modulação é uma coisa que você vai usar
a não ser que, sei lá, alguém invente uma nova matemática ou uma nova física, para sempre. Notem, isso foi inventado pelo Fourier lá atrás, ele nem sabia que ele ia usar isso, ok? E é usado até hoje. Como assim é usado até hoje? Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui tem um telefone celular, certo? Não vou nem falar que alguns não têm. Todo mundo tem um telefone celular, né? Legal. A gente, no telefone celular, pode usar ele para transmitir dados, mas ele foi inventado para transmitir o quê? Quando foi inventado o telefone celular, foi inventado para transmitir o quê? Dados? O quê? Não, voz. Sinais, claro, mas voz, certo? Era o telefone, pô, né? Voz, ok? Voz. Qual é a frequência máxima que a gente consegue ter a voz humana? Vocês sabem, mais ou menos? A voz humana, se o cara, né, for um cara que tenha uma voz muito aguda, ele vai conseguir lá 5 kHz, se muito, né? De qualquer forma, o ouvido humano não passa de 20 kHz para detectar. Qualquer som acima de 20 kHz, nós não escutamos. Qualquer som abaixo de 20 Hz, nós também não escutamos. Ok? Então, são frequências na faixa de kHz, vamos dizer assim. A faixa de voz, normalmente, está na faixa de 1 kHz. Tá? É a voz humana. Claro, você pode ter mais agudo, mais grave, mas é em torno de 1 kHz. Ok. Se vocês não viram, vocês vão ver lá em eletromagnetismo, ou 1 ou 2, um assunto chamado antenas. Tá? Em antenas, vocês vão ver que o comprimento, o tamanho físico de uma antena, normalmente é proporcional ao tamanho da onda que ela gera, né? Do comprimento de onda. Comprimento de onda pequeno significa frequência alta. Comprimento de onda grande significa frequência baixa. Comprimento de onda, né? É o T, certo? Então, 1 kHz é uma frequência baixa. Dito isso, se a gente quiser fazer uma antena para transmitir ou receber, né, sinais na faixa de 1 kHz, a gente vai ter que usar uma antena que eu diria para vocês que tem dimensões de metro ou coisas do gênero. Tá? Se não for maior. Ok? E aí? E aí ia ser muito prático você andar com um celular que tem 10 centímetros com uma antena de 2 metros. Seria muito prático? Não. Né? Nada disso. Né? Nada disso. E aí? E aí, o Fourier cria uma teoria matemática, mostra que a gente pode trabalhar no domínio do tempo e, ao mesmo tempo, no domínio da frequência, que é a frequência que a gente vai trabalhar. E ele fala o seguinte, ó, não tem problema não. Transmite o sinal numa frequência maior. Mas como assim? Ué, multiplica ele por uma frequência maior. Que frequência maior? Bota esse ômega 0T aqui de 2 MHz, por exemplo. Hertz não, né? 2 mega radianos por segundo, né? Ok? Porque ômega 0 aqui a gente está trabalhando em radianos por segundo. O que vai acontecer? Essa frequência aqui que estava em torno de 0, quando você multiplicar, esse cara tinha frequências em torno de 0. Quando esse cara multiplicar pelos 2 MHz, esse cara vai pular para aquela frequência de 2 mega radianos por segundo, por exemplo. Ou seja, vai ser muito maior. O sinal que você vai transmitir vai ter uma frequência muito maior. E aí a antena para transmitir esse sinal vai ser muito menor. Certo? Tem outras vantagens, não vou nem entrar em detalhes. Mas essa aí é direta. Certo? E aí? E aí você transmite nessa frequência maior. Peraí, Abel. Peraí, mas aí não é o sinal de voz que você está transmitindo. Realmente não é um sinal de voz. É um sinal de voz que está embutido num outro sinal. Certo? Essa operação, né, de você multiplicar por uma frequência, uma senoide de frequência maior, a gente chama de modulação.
certo? Por isso que a gente chama esse teorema que vocês acabaram de ver aqui, que eu acabei de falar dele, de o teorema da modulação. Essa aqui. Normalmente se multiplica pelo cosseno. Por que normalmente a gente multiplica pelo cosseno? Pode multiplicar pelo seno também, cara. Também vai modular. É que no seno aparece o sinel negativo, no cosseno não aparece. E no seno ainda divide por 2j. Então aparece uma função complexa. Às vezes, de repente, se você usar o cosseno, não vai aparecer como função complexa, vai aparecer só função real. Tá certo? O que não muda nada, porque na verdade, na prática, a gente usa o espectro, o módulo, né? Então, tudo bem, pode ser o seno também. Até porque, vamos combinar, né? O que é o cosseno? É o seno com uma fase, né? Em 90 graus ali, concorda? Né? O seno mais 90 não vai dar o cosseno? Mais ou menos? Não é a mesma coisa? Legal. E aí, se você usar modulação, você resolve um monte de problemas. As modulações são usadas dentro dos circuitos, fora, para transmissão, para recepção e assim por diante. Obviamente, você está transmitindo um sinal que não é o sinal que você queria transmitir. Não é o f de t que você está transmitindo. Você está transmitindo o quê? O f de t multiplicado pelo cosseno, certo? Ok? E aí é o f de t modulado. Quando chegar lá do outro lado, vai chegar o f de t multiplicado pelo cosseno. O que você tem que fazer? Você tem que extrair o f de t. Você tem que tirar aquilo lá. É bem fácil isso, pessoal. O que acontece lá no receptor, por exemplo? Você transmitiu isso, em vez de transmitir isso. A antena é menor, etc. O que acontece lá do outro lado? Chega isso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que pegar um filtro, para filtrar só essa parte, e depois fazer de uma modulação inversa, concorda comigo? Mandar, em vez de cosseno, você não pode, se você multiplicar isso aqui por 2 vezes, por 2 ômega 0, não vai mandar para 2 ômega 0 e vai mandar para aqui, para a esquerda também? Quando você pega, ele não manda para lá e manda para cá? Ele não manda para os dois lados? Então ele volta para a origem. Aí vem esse cara, vem para cá. E depois tem que multiplicar, tem que amplificar, concorda comigo? Tem que amplificar porque ele está dividido por 2. Tem que amplificar mesmo, você perde, na hora de você transmitir, você perde potência. Né? Quando você faz modulação. Tá? Tem que amplificar mesmo. Legal, entenderam isso? Volta o sinal original. Qual é o nome dessa operação? De voltar o sinal original. Sinal que foi modulado. Demodulação. Legal. Quando vocês pedem banda larga na casa de vocês, o cara vai instalar, ele instala o que na sua casa? Ele instala o que? Vocês sabem o que quer dizer modem? Modem não é um aparelho, galera. É uma sigla. Modulador, demodulador. Porque ele modula e demodula? Sim. Quando ele está transmitindo, ele está modulando. Quando ele está recebendo, ele está demodulando. Viram? Do outro lado, lá no armário, lá, né, da GVT ou da NET, sei lá, vai ter um modem também. Certo? E assim por diante. Ele vai mandar um modem de maior capacidade, vai mandar para uma central e assim por diante. Modem não é um nome que inventaram, é simplesmente uma sigla. É a sigla de modulador e demodulador. Entenderam? Entendendo? A modulação é o mais importante, assim, em termos de aplicação, quando a gente trabalha com a transformada de Fourier. Certo? A gente viu tudinho aqui. Né? E aí, quando você pegou, se você só tem o cosseno, ele está meio que modulando a forma de onda constante, né, que é o 1. O 1 não fica, quando você faz a transformada do 1, não dá um delta? Não é isso? Só que o delta está na origem, não é? Quando você pega o 1 vezes o cosseno, que é o próprio cosseno, dá o quê? Dá 2 deltas. Não é? A transformada do cosseno não dá 2 deltas? A gente não viu aqui em cima? Olha aqui. Certo? Na verdade, tem a multiplicação, mas isso aí é só para chamar a atenção. Né? Tem um π multiplicando. Na verdade, tem um 2π dividido por 2 que vai dar o π. Legal? Na verdade, não deixa de ser uma aplicação do teorema da modulação. Para encontrar o cosseno. Tá? Legal isso, né? Isso aqui é bem interessante. Tá? Então, é o teorema da modulação aqui.
Essa aqui é um outro cara que é importante, que é o teorema da derivada. Como assim da derivada, Bel? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Ficou grande demais. Como assim da derivada? Ele fala o seguinte, ó, se você quiser... deixa eu apagar isso aqui, tá? Para não ficar bagunçado. Okay. Se você quiser, né, vamos supor que você tenha, a gente já falou, você conhece a transformada do f de t, né? E que você quer, por exemplo, descobrir a transformada de Fourier da derivada de f de t. Da derivada de f de t. Né? O que é que você tem que fazer? Né? Então, olha o seguinte, ó. Será que eu preciso, né, calcular a derivada do f de t? Não. Basta. Será que eu preciso fazer isso? Será que eu tenho que, de repente, calcular na mão, né, a transformada de Fourier de uma derivada? Vamos supor, por exemplo, que eu conheço a transformada de Fourier do t, certo? Do t ao quadrado, por exemplo. Né? E aí eu quero descobrir qual é a derivada, né? Qual é a transformada de Fourier de 2t, que é a derivada em relação a t do t ao quadrado. Será que eu tenho que fazer a conta novamente? Não, basta eu pegar, né, e multiplicar por j ômega, certo? Como é que ele chega nisso? Ele simplesmente substitui, né? O que é a transformada de Fourier da derivada? Eu aqui posso usar n vezes, né? Mas se você quiser simplificar, você pode colocar simplesmente transformada de Fourier de df de t dt, né? Pela definição, o que é isso? Integral de menos infinito até mais infinito de quem? D dt de f de t, que multiplica, né? Isso aqui você tem, né? Que multiplica e elevado a menos j ômega t dt. Certo? Só que vocês sabem lá do cálculo que você pode, se você tem uma integral de uma derivada que multiplica alguma coisa, né, tem uma derivada ali dentro, você pode fazer a derivada da integral, é um operador linear. Então você simplesmente, ó, aqui só para vocês terem uma ideia, né, ele pega aqui e simplesmente, ó, coloca aqui, quem é o dn de f de t? É a derivada dessa integral aqui, vocês concordam que é a derivada dessa integral? Por quê? Porque isso aqui é o quê? A transformada inversa, isso aqui é o f de t, certo? Deriva esse cara n vezes, né? É a mesma coisa que você deixar passar lá para dentro da integral, derivar n vezes, né? Notem, você está derivando em relação a quem? A t, não é isso? Então, se você fizer a derivada, deixa eu fazer um intermediário aqui, ó. Vai ficar assim, vai ficar 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De d dtn, né? dn dtn de quem? De f de ômega elevado a mais j ômega t de ômega, né? Aqui eu botei da derivada direta, mas esquece aqui por enquanto. Ok, o que vai acontecer aqui, pessoal? O que vai acontecer aqui? Quando você fizer isso, a derivada é em relação a t. Então, esse f de ômega, nesse caso aqui, ele pode ser colocado para fora. Concorda? Ele não tem função do tempo. Então, fica aqui, fica o f de ômega e a derivada desse cara. Quem é a derivada de e elevado a j ômega t, né, n vezes? Não é e elevado a at? Não é sempre a e elevado a, não é isso? Derivada em relação a x de e elevado a x é o quê? Deriva novamente. A ao quadrado, novamente. A ao cubo, novamente. Não é isso?
Não vai acontecer isso? É constante, não é? Deriva novamente isso aqui. Vai dar o quê? A ao quadrado. E elevado a x. Ou seja, se você pegar... Deixa eu apagar isso tudo. Se você pegar, né, n vezes, vai dar n vezes. Certo? O que vai acontecer aqui? Então, você tem aqui a transformada de Fourier. Vai dar isso aqui. Isso aqui quem é? Por definição, o que é? É o próprio f de t. Certo? Ou seja, se você deriva em relação a n o f de t, né, você tem o quê? Você tem o f de t multiplicado por j ômega elevado a n. Certo? Você deriva. Se você aplicar agora transformada de Fourier desse lado aqui, deixa eu botar em outra cor para ficar mais claro. O que você chegou, né? Quando você fez essa brincadeira aqui? Você foi derivando. Você encontrou que dn f de t dtn é igual a j ômega elevado a n f de t. Certo? A derivada do ft em relação a m é esse j ômega aqui. Agora faz o quê? Faz a transformada de Fourier disso. É a transformada de Fourier disso aqui. Certo? E aí o que vai acontecer? Vai aparecer quem? Esse j ômega aqui vai ficar fora, né? Porque ele é constante, né? Fica fora. E aqui fica f de ômega. Tá? Isso é verdade. Tá? Porém, tem um detalhe aqui que é importante. Tá? Eu posso usar isso. Então, propriedade qual é? Essa aqui. Transformada de Fourier, né? Vou escrever ela de outra maneira. Transformada de Fourier da derivada enésima de f de t em relação a n é j ômega elevado a esse n vezes o f de ômega. É isso que está dizendo, certo? É essa a propriedade. Tá. Porém, né? E isso a gente vai usar para determinar algumas transformadas de Fourier. Tá? Algumas transformadas de Fourier a gente vai usar essa propriedade aqui. Tá? Por exemplo, eu quero descobrir a transformada de Fourier desse cara aqui, ó. Certo? Agora tem um detalhe. Pergunta. Olha só. Essa propriedade aqui, ela é verdadeira. Porém, você tem que tomar cuidado. Porque, olha só. Se você tiver essa função aqui, ó. Uma função qualquer. F de t. Né? E você faz a derivada dela. É o f' de t. Agora você pega uma outra função. G de t mais uma constante. Faz a derivada em relação a t de... Desculpe. É o próprio f de t, só que mais uma constante. Entenderam? O g de t é o f de t mais uma constante. O que vai acontecer aqui? Quando você derivar, vai dar a derivada de quem? F de t mais constante. Não é isso? Quanto é que vai dar isso? Que é o f' de t. Ou seja, se você pegar o f de t e somar uma constante, a derivada vai ser a mesma. Então você não pode, por exemplo, usar essa propriedade da derivada para descobrir uma transformada. A gente vai ver isso. Por exemplo, você pode usar a derivada, a propriedade da derivada para descobrir a transformada de Fourier dessa função aqui. Por quê? Dessa função aqui, se eu quisesse fazer, eu ia ter que fazer uma conta. F de t igual a t. Né? E aí eu faria uma conta.
né, para a gente descobrir qual é que é a transformada de Fourier desse cara. Porém, como é que você faria? Você simplesmente integraria esse cara, t elevado a menos j ômega t, né, dt, j ômega t dt, né, de menos infinito até mais infinito, faz integral por partes, dá um trabalho grande aqui, tá? Porém, a gente vai ver que eu vou usar uma técnica bem interessante que funciona muito bem. Porém, né, eu acabei de falar, se eu pegar essa função aqui, por exemplo, ó, desenhar com outra cor aqui, só um instantinho. Ela é quase igual. Ficou até mal feita aqui, deixa eu fazer de maneira melhor. Ela é quase igual, só que na verdade ela é o quê? É a função que vocês acabaram de ver, só que somada com uma constante. Concorda comigo? A constante é essa aqui, ó. Certo? Se eu derivar as duas, vai dar a mesma coisa. Você concorda comigo? Se eu derivar as duas, vai dar a mesma coisa. Mas são duas funções o quê? Diferentes. E vão ter transformadas de Fourier diferentes. E eu mostro para você. Essa aqui, na verdade, eu poderia escrever essa função como sendo a função de cima mais constante, não é? A transformada de Fourier dela vai ser a transformada de Fourier da função de cima, do t, mais a transformada de Fourier da constante. Quanto é que é a transformada de Fourier da constante, pessoal? 2π vezes a constante delta de ômega. Então, quando tem uma constante, aparece um termo que um delta, né? Um delta de Dirac, certo? Ou seja, eu só posso, né, usar, né, eu só consigo descobrir transformadas de Fourier verdadeiras usando a propriedade da derivada quando o valor dessa função que eu vou fazer aqui, que eu vou usar a propriedade da derivada, ela tiver integral de menos infinito até mais infinito sendo igual a zero. Que aí o valor médio dela é nulo. Por exemplo, essa função aqui. Posso fazer isso? Posso. O t, se você fizer a integral de menos infinito até mais infinito, né, de t, dt dá quanto? Quanto, galera? Integral de menos infinito até mais infinito. Caralho! Integral de menos infinito até mais infinito de t dt. Dá zero. Não é área. A área da direita cancela com a área da esquerda. Então eu posso usar a derivada para encontrar e olha, é mais fácil tentar fazer pelo outro lado da mó zebra. Eu posso usar a derivada para encontrar essa transformada de Fourier. Como assim? Ué, vou usar agora. Como assim? Pego, por exemplo, ó, a função t. Esse é o f de t. Qual é a função? F de t igual a t. Posso usar a derivada para encontrar a transformada de Fourier da função f de t? Posso usar a técnica das derivadas que a gente vai usar agora? Posso. Por quê? Porque a integral de menos infinito até mais infinito é zero. Certo? Por exemplo, vou dar outra função aqui. Posso usar a técnica da derivada para encontrar essa aqui é a famosa u de t. Posso usar a técnica da derivada, né, para encontrar a transformada de Fourier dessa função? Não. A integral de menos infinito até mais infinito dessa função é zero? Não, não posso. Certo? Na verdade, você até pode, quando... Não precisa ser zero a integral, basta que o valor médio seja zero. Né? Então, por exemplo, se você pegar isso aqui, ó. Posso usar? Pode. Valor médio é zero? É. Né? Pega isso, né, e divide, né, por exemplo, por infinito. Né? Vai dar uma área dividida por infinito. Né? Integral 1 sobre todo, né, sobre o espaço todo, o valor médio, quando t tem de infinito. Né? Isso aqui vai dar isso aqui sobre uma coisa que é infinita. Tá? Agora uma pergunta. Ó. E se eu pegasse esse cara aqui assim? Valor médio é zero? Não.
Né? O valor médio vai ser isso aqui, né? Concordam que nesse caso aqui, vamos supor que vale a 2, o valor médio vai ser 2, mesmo com esse tracinho. Porque o valor médio você pega o t tendendo ao infinito, né? Entendeu? Por isso que eu falo. Deixa eu apagar aqui. O valor médio desse cara aqui, ó, é 0. Valor médio 0, né? Valor médio 0. Se for, eu posso usar a técnica da derivada. Como assim a técnica da derivada? Olha só. Está aqui o f de t, não tá? Vou derivar. D dt de f de t. Quanto é que vai dar? Isso aqui é 45 graus. Quanto é que vai dar? Dá 1. Certo? Dá 1. Legal. Eu conheço a transformada de Fourier de 1? Conheço. Não conheço? Qual é a transformada? Então, olha só. Transformada de Fourier de d dt de f de t, eu sei que vale quanto? Presta atenção. Pela propriedade, vale j ômega elevado a 1 vezes f grande de ômega. Eu quero saber quem é esse cara. Concorda comigo? Quem é esse cara aqui? Esse cara é a transformada de Fourier de f de t. Quero saber quem é ele, não é? Olha só. Então vale quanto? Vale j ômega, não é? Mas quem é esse cara aqui? É quem? Nesse caso, é 1, não é? Então, quanto é a transformada de Fourier de 1? 2π delta de ômega. Então, 2π delta de ômega vai ser igual a quanto? Vai ser igual a esse cara aqui. Certo? Então, j ômega vezes f de ômega é igual a 2π delta de ômega. Ou seja, o f de ômega vale quanto? Sobre j ômega. Caralho, que coisa escrota. É escroto mesmo. Né? É escroto mesmo. Certo? É um delta com valor complexo, né? Ok? É um delta com valor complexo. Ok? Tem parte complexa. Entenderam? Sim? Né? E aí? Só mostrei que eu posso usar isso. A gente vai usar mais tarde para fazer outras coisas. Certo? É estranho mesmo. Se você tentar fazer a integral, você vai ver que dá maior... Porque você tem que trabalhar com limites. Realmente fica uma integral estranha. Né? Toda vez que aparece um resultado estranho, é porque a integral é quase impossível de fazer. Tá? Então, legal? Certo? Ok? Olha só. Mas tem transformada de Fourier. Só que não é uma função real. Tem transformada de Fourier de t? Tem. Só que você tem que usar o quê? O pessoal fala que não existe transformada de Fourier de t, de constante. Claro que existe. Só que ela tem um valor que depende da função o quê? Delta. É que a função delta, ela é meio estranha, lembram disso? Quando delta é igual a 0, quanto é que ela vale? Tende a infinito. Então por isso que fala que não existe. Não é que não existe, é que ela é a função delta. Certo? É muito mais bonitinho você pegar transformadas de Fourier, por exemplo, por exemplo, a gente viu lá de um e elevado a menos at, aparece lá 1 sobre j ômega mais a, etc. Você pode usar isso. Tá ok? Entenderam isso? Olha só que coisa interessante. Ó. Eu vou usar esse que eu acabei de mostrar para vocês para calcular a transformada de Fourier de uma função que no livro faz totalmente diferente, mas vou usar isso que eu acabei de ensinar para vocês para calcular a transformada de Fourier. O livro faz de uma maneira totalmente diferente. O que você vai fazer? Eu vou calcular a transformada de Fourier do degrau unitário. Né? Quem é o degrau unitário?
É esse cara aqui, não é? Ok? Eu posso fazer usando a derivada? De cara não posso. Né? Porque o valor médio... Qual é o valor médio do degrau unitário? Qual é o valor médio do degrau unitário? É fácil saber. Meio. Exatamente, é meio. Ele vale 0 quando t é negativo, e ele vale quanto? 1 quando t é positivo. Certo? Metade do tempo ele vale 0, metade do tempo ele vale 1. O valor médio dele é meio. Certo? Legal. Posso usar, então, as derivadas para encontrar essa transformada de Fourier desse cara aqui? Não. Não. Certo? Porém, vou apresentar para vocês uma função chamada signal de t. SGN. Né? Signal de t. Olha como é que ela é. Qual é o valor médio dessa função? Qual é o valor médio dessa função? 0. Posso usar a derivada? Posso. 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 Oh, e aí? Vou usar a derivada. Derivada de signal de t é igual a quanto? Vai derivando. Deriva. 0, 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 0. Quando chega aqui, o que vai acontecer? Vai ter um impulso. De que tamanho? É o tamanho do degrau. Vai ser 2 delta de t. E depois... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Lembrando de sinais sistemas lá, que a derivada do degrau é o impulso. Isso aqui ó, é como se fosse 2 degraus, concordam comigo? Então são 2 impulsos. Então quanto é que dá a derivada de signal de t? 2 delta de t. Certo? Então a transformada de Fourier da derivada do signal de t é, pela fórmula, é J ômega vezes a transformada de signal de t. Vou escrever assim, ó, signal de ômega, né? Botar tudo em maiúsculo para chamar a atenção, né? E que, por sua vez, vai ser a transformada de quem? De 2 delta de t. Quanto é que é a transformada de 2 delta de t? Quanto é a transformada de 2 delta de t, pessoal? Quanto é a transformada de 2 delta de t? 2. Transformada de delta de t é 1. Transformada de delta de t é 2. Então, quanto é que é o valor desse cara aqui, ó? Quanto é que é? Em 2 dividido por J ômega. O que é isso aqui? É a transformada de Fourier de signal de t. Certo? 2 sobre J ômega. Legal? Não é nem escroto isso. Né? E não é mesmo não. Por que não é escroto? Na verdade... Se você fizer a integral, disso não fica complicado, porque dá um e elevado j ômega na parte positiva e um elevado a menos j ômega na parte negativa. Um menos e elevado, entendeu? E aí você consegue fazer essas integrais. Ok? Legal. Ok. Tá. Por que você fez isso? Eu fiz isso pelo seguinte, galera. Quem é U de T?
Porra, o de t é quase. Mas é quase o signal de t, vocês concordam comigo? Para ele ser igual ao signal de t, o que tem que acontecer? Teria que colocar, esse eixo que está aqui teria que vir para cá. Concordam comigo? E qual é a altura aqui? Qual é a altura? Qual é o valor disso aqui? Meio. Se você olhar, galera, você pode dizer o seguinte, que o signal de t, o de t, que o signal é diferente, né? O signal ele vai de 1 até menos 1, certo? Se você colocar, se você fizer um signal aqui, do jeito que está aqui, eu vou fazer até em vermelho, menos meio e mais meio, né? Isso aqui não seria exatamente o signal de t. Isso aqui seria o quê? Meio de signal de t. Concordam comigo? Isso seria meio de signal de t. Agora, se você pegar meio de signal de t e somar meio, dá quem? Isso aqui vai ser o quê? Meio de signal de t mais meio. Mais meio. Sobe todo mundo. Mais meio. Certo? Isso aqui também pode ser chamado de U de t. Certo? Por que eu escrevi assim? Porra, porque agora eu consigo usar a linearidade para encontrar a transformada do U de t. Como assim? Ué, eu não tenho que a transformada de signal de t é igual a 2 sobre j ômega? Sim ou não? Sim. Transformada de meio de signal de t mais meio é a transformada de quem? De meio de signal de t mais a transformada de meio. Certo? Isso aqui vai dar quanto? 1 meio de 2 sobre j ômega é meio, né? Mais o quê? 1 meio de... Certo? Sim ou não? Sim. Isso vai dar quanto então no final? Vai dar 1 sobre j ômega mais π delta ômega. Ou seja, a transformada de Fourier de quem? De U de t é isso. Tá? Cacete, que coisa escrota. Sim. Né? Quando o valor médio não é zero, coisas escrotas aparecem. Certo? Você vê, a gente fez do constante, não deu um delta? Né? Ah, mas você fez lá de uma coisa que o valor médio era zero e também deu escroto. Quem foi? O t, né? Ok? É porque quando eu derivo o t, aparece um valor médio constante, né? Aí aparece um delta. Tá ok? Certo? Entenderam o que eu acabei de falar? Né? O bom é quando o valor médio é zero, as derivadas dão zero e assim por diante. Legal. Bah, por que você chegou nisso aqui? Né? Porque isso aqui é importante pra cacete para a gente poder fazer uma outra transformada de Fourier. Notem, a gente viu uma outra propriedade da transformada de Fourier. A gente viu a propriedade da transformada de Fourier do derivada. A gente viu que só pode usar em funções cujo valor médio é o quê? Zero. Usamos em função t. Notem que a gente já encontrou a transformada de Fourier de t, hein? Não foi? A transformada de Fourier de t é quanto? A gente viu. Volta lá. É quanto? Ninguém lembra. Quanto é que deu? Hein, pessoal? Dois π delta de ômega sobre j ômega. Não foi isso? Ok? Não é? Legal. Foi exatamente isso que deu. Legal?
Ok. Olha que coisa interessante, né? Então, a transformada de Fourier de t, que é o f grande de ômega, deu quanto? 2π delta ômega sobre j ômega. Legal, bacana. Ah, sim. E a transformada de Fourier de 2π delta de t sobre jt? Estamos vendo a dualidade. Vai ser o quê? O quê? Isso aqui é o fzinho de t. Esse aqui é f grande de t. F grande de ômega, não é isso? Se eu substituir o ômega aqui por t, dá o quê? Fzinho de menos ômega. Mas quem é o fzinho de menos ômega? Né? É o quê? É o menos t, pô. Isso aqui dá 2π menos t. Tá? Aí por que você está fazendo isso? Né? Desculpe. Menos ômega. Né? É menos t, menos ômega, né? Quem é o fzinho de menos ômega? É o fzinho de t igual a t, fzinho de menos ômega é igual a menos ômega, certo? E aí? E aí, olha só. Eu consigo mostrar, né? Primeiro eu posso cortar aqui, né? E eu posso fazer assim, ó. De j t é igual a j ao quadrado t. Não muda nada. É igual a menos ômega. Eu posso escrever isso aqui, ó. Que isso aqui vai dar delta de t sobre j delta de t sobre menos t. Eu posso escrever isso aqui. Encontrei mais uma transformada de Fourier, ó, que é simplesmente o quê? De j delta de t sobre t é igual a ômega. Encontrei mais uma transformada de Fourier, né? Não é fácil chegar nisso aqui. Legal? Beleza. A gente vai mostrar aqui outras propriedades, que é justamente a multiplicação. Tá, mas deixa eu chegar no que eu queria. O que você queria, Bel? Eu queria mostrar o seguinte, ó. Eu já vi que para encontrar a transformada de Fourier, eu posso usar dualidade, eu posso usar derivada quando o valor médio é zero, certo? Quando o valor do médio é zero, né? Eu posso usar a definição, uma série de coisas, tá? Agora, tem uma transformada de Fourier que é interessante, tem uma propriedade que é interessante e que não é tão simples de demonstrar, certo? E eu vou demonstrar ela primeiro fazendo uma coisa que eu já fiz aqui, que é o seguinte, que é pegar e já saber que a transformada de Fourier de U de t é igual a quem? O pessoal já viu aí? 1 sobre mais... Certo? Não é isso que a gente viu? Não é? Ok? Antes de chegar nessa demonstração, eu quero que vocês vamos ver se vocês conseguem concordar comigo numa coisa aqui. O que é isso aqui? É a integral. Eu vou botar até assim, vou botar diferente aqui. É melhor colocar assim para a pessoa não ficar confusa. Né? O que é isso aqui? Isso é integral.
de f de t dt, ou f de tal d tal, até t. Certo? De menos infinito até t. Certo? Definição, está escrito isso. Matemática, isso que eu estou falando, não é? A integral de menos infinito até t de f de t dt, f de tal d tal é a integral. O nome que eu estou falando é a integral de f de tal d tal é a área sobre a curva, de menos infinito até t. Concordam comigo? Tá. Agora vamos ver se vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. Que símbolo é esse? Porra, meu, aí você está querendo pegar pesado. Não. Olha só. Você lembra como é que a gente fazia a convolução gráfica? A gente fixava um cara. Vou fixar quem? O meu f de tal. Certo? Lembra o que é isso aqui? É a integral de menos infinito até mais infinito. Não é isso? De quem? De f de tal, que multiplica quem? U de t menos tal, d tal. Né? Todos os valores. Certo? Todos os valores. Tá? Fixei o f de tal. O que a gente fazia com o outro cara? Invertia. Esse cara era o U de menos tal. Concordam comigo? Não é? E aí eu deslocava ele, né? T. Se eu tiver... Aí eu ia fazer o quê? Menos tal mais T. Que é igualzinho a T menos tal, né? Só lembrando disso, não é? Se o T fosse negativo, esse cara vem para cá. Não é? Aí é o T. Se o T fosse positivo, o cara vai para onde? Vai para direita. A convolução não é a integral desse cara vezes o de cima? Então, olha só. Se você fizer isso aqui, é exatamente o quê? Que é o quê? Que é a integral de f de t não é isso? É a convolução de quem? É a convolução do sinal, certo? É a convolução do sinal. Ou seja, é a convolução do f de t com o u de t. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer a convolução disso aqui com isso aqui. Guardem isso. Não vou continuar hoje, que não vai dar tempo, mas guardem isso. Tá? Como assim? Só para vocês saberem onde é que eu tô onde eu vou chegar. Se eu fizer a transformada de Fourier desse cara aqui, vai ser a transformada de Fourier desse cara aqui. Concordam comigo? Não é? Mas eu ainda não falei da propriedade da convolução. Mas vocês vão ver que existe uma propriedade da convolução que diz o seguinte, que a transformada de Fourier da convolução de duas funções é a multiplicação das transformadas de Fourier. Aí o que vai acontecer? A transformada da integral vai ser a transformada da função multiplicada pela transformada de quem? Do U de t. Só que vocês sabem qual é a transformada do U de t, aquela transformada estranha. 1 sobre j ômega mais π delta. Certo? Ou seja, vai aparecer a transformada da integral, vai aparecer uma coisa estranha, vai aparecer um π delta. Acontece mesmo. Mas esse π delta ele só vai ser útil, só vai aparecer mesmo quando a função tiver valor médio diferente de zero. Vocês vão entender por isso. Tá? Só estou adiantando algumas coisas. Eu vou voltar tudo aqui com mais detalhe quando eu fizer. Mas é isso aqui. Ó. Tá vendo que aparece aqui um π delta? Tá vendo? Um π delta. Tá? Aí é FW vezes π delta. Só que FW vezes π vezes delta é F de 0 vezes π vezes delta. Isso é uma
propriedade da função delta. Se você multiplica a função delta por qualquer função, sempre vai dar o valor zero da função. Por quê? Porque ela a função delta só existe no zero. Tá ok? A gente vai chegar lá. Tá ok? Legal, galera?